Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje do Embaixador. Hoje vamos falar sobre a conversa entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Essa já não foi a primeira vez que eles se encontraram. Lá no começo, quando Zelensky esteve na Casa Branca, Trump o tratou de forma humilhante. O presidente ucraniano saiu constrangido, ficou em silêncio, mas engoliu a situação porque entendeu algo fundamental. O país é mais importante que o ego de qualquer governante. Zelensky sabe que ele um dia vai passar, mas a Ucrânia vai permanecer por séculos. Esse é um sinal da grandeza de um líder. Em contraste, vemos certos governantes que, para evitar uma suposta vergonha pessoal, preferem deixar o país se perder. A preocupação não é com o futuro da nação, mas com a própria imagem. E aí está a diferença entre estadistas e políticos comuns. O fato novo é que Trump assumiu publicamente que apoia a Ucrânia. Ele afirmou que o país tem condições de vencer a guerra e retomar todos os territórios ocupados pela Rússia. Isso certamente deixou o Kremlin incomodado. Para Trump, o desfecho desse conflito não será diferente de a Ucrânia voltará às fronteiras de 1991, incluindo Crimeia e Donbass. Desde 2022, quando a Rússia falhou em tomar Kiev em poucos dias, como era o plano original, ficou claro que Putin havia cometido um erro estratégico grave. Naquele momento, a Rússia perdeu a guerra do ponto de vista político e militar. O que se vê desde então é o Kremlin tentando encontrar uma saída honrosa para o desastre em que se meteu. Trump, que inicialmente se mostrava simpático a Moscou, agora reconhece que estava enganado. Ele mesmo declarou que subestimou a Ucrânia e superestimou a Rússia. A realidade se impôs. A Rússia, mesmo com todo o seu tamanho, já não consegue sustentar os custos humanos e econômicos do conflito. Putin acreditava que o exército russo seria capaz de dominar a Ucrânia rapidamente, assim como fez em 2014 ao ocupar a Crimeia. Mas o cenário mudou muito desde então. O exército ucraniano foi modernizado, recebeu treinamento no padrão ocidental e hoje é muito mais eficaz. Além disso, a resistência da população mostrou-se muito maior do que o esperado. Relatórios que chegavam a Moscou falavam que os ucranianos receberiam os russos de braços abertos. Mas quando os tanques se aproximaram de Kiev, a resposta foi de chumbo. Outro erro grave de Putin foi acreditar que a Europa ficaria de braços cruzados, dependente do gás russo. Durante anos, Moscou financiou movimentos ambientalistas contrários à energia nuclear e ao carvão, justamente para aumentar essa dependência do petróleo e do gás russos. A estratégia parecia funcionar, até que a invasão da Ucrânia gerou tamanha indignação popular que os governos europeus não tiveram escolha senão reagir. Com isso, a Rússia ficou cercada e sancionada como nunca antes. Em vez de acabar com as punições econômicas, como Putin esperava, elas se intensificaram, estrangulando ainda mais a economia do país. O resultado é um enfraquecimento progressivo da máquina de guerra russa, enquanto a Ucrânia segue recebendo apoio e armamento ocidental. Trump reconheceu essa realidade em suas próprias palavras. Ele afirmou que, com paciência, apoio financeiro da Europa e suporte militar da OTAN, a Ucrânia terá condições de retomar todos os seus territórios originais. Segundo ele, não há por que duvidar disso, já que a Rússia está atolada em uma guerra que deveria ter vencido em uma semana, mas que se arrasta por anos. Para completar, Trump declarou apoio até mesmo aos ataques ucranianos contra refinarias russas. Durante o governo Biden, havia pressão para que Kiev evitasse esse tipo de operação, com medo de que a alta do petróleo prejudicasse as eleições americanas. Mas agora, com a mudança de postura, a Ucrânia voltou a atacar instalações estratégicas dentro da Rússia, aumentando ainda mais a pressão sobre Moscou. Zelensky, por sua vez, agradeceu publicamente a Trump, dizendo que o presidente americano agora possui informações importantes sobre a linha de frente. Ele não entrou em detalhes, mas deixou claro que a cooperação está mais forte do que nunca.
Enquanto isso, algumas vozes ainda tentam insistir que a Ucrânia está perdendo a guerra por perder pequenas cidades aqui e ali. Essa análise é míope. A estratégia ucraniana, já há algum tempo, é deixar os russos avancarem em pontos secundários, desde que paguem caro por isso. Cada quilômetro conquistado pela Rússia custa centenas ou milhares de vidas, além de equipamentos caríssimos. É uma guerra de desgaste, e nesse ponto a Ucrânia tem vantagem, porque recebe apoio constante enquanto Moscou sangra recursos. O que chama a atenção também é o contraste entre Zelensky e outros líderes, como o presidente brasileiro. Diante de uma oportunidade de conversar com Trump e negociar questões importantes para o país, preferiu recusar, alegando compromissos irrelevantes. No fundo, é puro medo de sair com a imagem arranhada. Zelensky, ao contrário, foi humilhado em um primeiro encontro, mas engoliu o orgulho e persistiu. No fim, conseguiu o apoio que precisava. É assim que um verdadeiro chefe de Estado age, coloca os interesses do país acima do próprio ego. Enquanto a Rússia se mostra cada vez mais como um urso de papel, o cenário internacional vai se reorganizando. A Ucrânia, que parecia indefesa no início, hoje inspira o mundo com sua resistência. Trump, que antes via a situação com desconfiança, agora se coloca claramente ao lado certo da história. E isso pode mudar os rumos da guerra nos próximos meses. Ainda veremos muitas surpresas. Mas uma coisa já ficou clara: Putin errou no cálculo. A Ucrânia não se rendeu, e o apoio internacional está cada vez mais firme. O tempo joga contra Moscou, e se depender da resiliência ucraniana, acompanhada agora pela força política de Trump, o desfecho será a restauração completa das fronteiras do país invadido. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.